Olá, muito boa tarde. A análise à liturgia que propomos em cada sexta-feira neste programa chega hoje com um projeto peculiar de representação das narrativas bíblicas. Um projeto que vai ser apresentado desde já pelo Padre Armindo Vaz, que está hoje connosco, e começo por cumprimentar. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado, Padre Armindo, por estar connosco. Há 10 dias estava no sul da Alemanha a cumprir um sonho antigo, posso dizê-lo assim, não é? A assistir, a participar numa representação da Paixão que acontece nesse sul da Alemanha, numa aldeia que se chama Oberammergau. Oberammergau. Que aldeia é esta? Pergunto-lhe desde já. E que projeto é este de representação da Paixão? Então, eu proponho assistir, na medida do possível, a este acontecimento, que em Portugal quase passa despercebido, mas é muito conhecido, por exemplo, na América do Norte, onde, segundo dizem os alemães, os americanos procuram apanhar o maior número possível de bilhetes para virem para a Alemanha ver esta representação. De que é que se trata? Trata-se da representação cênica, dramática, da história da Paixão de Jesus. E que acontece numa aldeia no sul da Alemanha, no meio das montanhas? No sul da Alemanha, no sul da Baviera, junto aos Alpes alemães, precisamente numa aldeia vigiada pelas montanhas que são as fraldas dos Alpes alemães. E é um projeto que envolve toda esta aldeia? Toda a aldeia. De facto, podemos dizer que a aldeia de Oberammergau tem a sua marca distintiva nesta representação da Paixão de Jesus. A aldeia identifica-se com esta representação. A aldeia vive pelo menos um ano inteiro de preparação para a representação que vai acontecer no ano seguinte, cada 10 anos. E está aí desde logo uma particularidade que acontece esta representação da Paixão de Cristo cada 10 anos. Cada 10 anos. O começo de tudo isto está em 1633, no sul da Alemanha, sul da Baviera, da Bayern, 90 quilómetros ao sul de Munique, 24 quilómetros ao norte da cidade de Garmisch-Partenkirchen, onde estiveram reunidos agora os chefes das 7 nações mais ricas do mundo, o chamado Grupo dos 7, que, como vimos na televisão, estavam reunidos precisamente ali, a 24 quilómetros desta aldeia. Então, recuamos a 1633. Estamos numa guerra, a Guerra dos 30 Anos, que vai de 1618 até 1648. E, a um dado momento, uma peste começa a alastrar pelas regiões da Schwábia e também da Baviera. E, a um dado momento, chegou também à aldeia de Oberammergau, em 1633. Rapidamente, a peste matou 80 pessoas. O Conselho da Comunidade reuniu-se e fez o voto solene de representar cada 10 anos a Paixão de Jesus se a aldeia se visse livre da peste. A partir do pronunciamento do voto, a aldeia já não teve mais nenhum morto pela peste. Daí em diante, cada 10 anos, a aldeia veio representando a história da Paixão de Jesus. E lá está, com os habitantes da aldeia, que são os atores desta representação. São os habitantes da aldeia. A aldeia tem 5.000 habitantes. Uns 2.000 habitantes estão envolvidos sobretudo diretamente, mas também indiretamente, na representação. O espetáculo, entre aspas, dura desde cada 10 anos, vai desde este ano, pelo menos. Claro, este ano não tocava em 2020. Como com a pandemia não se pôde representar, então os aldeãos
puxaram a representação, adiaram-na até este ano, que vem sendo representada desde o 14 de maio até ao dia 2 de outubro. São 103 representações. Cada representação tem 5.000 espectadores. Portanto, na totalidade, um pouco mais de 500.000 de pessoas vão ver esta representação da Paixão de Jesus. Que acontece ao longo da semana? Acontece ao longo da semana, 5 dias. 5 dias por semana e durante 5 horas. Desde as 2:30 da tarde até às 5 horas. E aí uma pausa de 3 horas, desde as 5 até às 8, para as pessoas jantarem, repousarem. E depois a segunda parte é desde as 8 até às 10:30. É que então as pessoas se vão. O importante desta representação é, sobretudo, a sua significação. O que é que atrai tanto a gente para esta representação nesta, afinal, minúscula aldeia pitoresca e turística, aldeia de Oberammergau? É a sua significação de tradição profunda e uma tradição religiosa, teológica, espiritual e humana. Humana, muito humana. De facto, com isto, os habitantes de Oberammergau não apresentam simplesmente um espetáculo. Eles querem que não seja espetáculo. Ao fim, quando soam as últimas palavras do texto, tem um texto próprio, todo em alemão, naturalmente. Quando soam as últimas palavras e os últimos acordes da música que acompanha, de vez em quando, intermitentemente, a representação, ao fim de tudo, os aplausos retumbam por todo o palco. E os espectadores esperando que os atores voltem para receber o aplauso entusiástico das pessoas. Mas eles não voltam. Os espectadores, os atores não voltam, querendo passar a mensagem aos espectadores. Não, isto não é um espetáculo. Isto é uma representação espiritual e humana que quer ser meditação e oração. Então a significação é precisamente essa, vai por aí. Ou seja, eles querem, no fundo, puxar esse acontecimento fundador dos seus antepassados, da peste de 1633, para o presente, fazendo reavivar a memória do passado para dar vida e vigor humano e espiritual ao presente. Que sinal é esse, nomeadamente na Alemanha, com o país em descristianização, até mesmo de alguns batizados, enfim, a pedir que lhes seja retirado o batismo, não é? Desfiliar-se. Que sinal é este? Este ano, segundo dizem as memórias, deve ter, no ano passado, devem 300.000 pessoas devem ter deixado os registros da Igreja. Os registros, isso não quer dizer que as pessoas não sejam profundamente religiosas e criticamente religiosas. Ou seja, têm uma religiosidade crítica, apurada, já bastante madura. Essa maturidade vê-se aqui também, que estas pessoas, os aldeãos, têm consciência de que a paixão de Jesus é a consciência do povo, dos habitantes do povo, que é uma representação que junta simultaneamente dois acontecimentos. O da guerra, dos 30 anos, e o da peste, por um lado, e o da paixão de Jesus, por outro, que vem dar sentido e dar elevação antropológica à vida
das muitas gerações e também desta geração, da atual geração. De facto, este texto tem sido atualizado por teólogos, nomeadamente o pároco de Oberammergau. O texto tem sido atualizado, portanto, mexido, teologicamente apurado. E ele quer sentir que este texto não é um texto do passado. Eles procuram reunir aqui neste texto não só a história da paixão, os episódios centrais da paixão de Jesus, mas também muitas cenas dos evangelhos e até procuram, e isto teologicamente é muito importante, procuram cruzar as cenas do evangelho com cenas centrais, importantes do Antigo Testamento, que foi aquilo que mais importante nos deixaram os padres da Igreja e os monges da Idade Média quando eles viviam a peste. Padre Armindo Vaz, o que significou para si estar nesta aldeia a participar e a assistir a esta representação? Significou a realização de um sonho que eu tinha desde 1970, quando estava em cena a representação, em 1970, desde então anos. Padre Armindo estava na Alemanha. Eu estava na Alemanha a aprender o alemão, um jovem sacerdote, de pároco de uma aldeia no norte da Baviera, e então tive informação sobre isto. Eu quis vir cá abaixo e logo me disseram, esquece, isto não é possível, porque os americanos já apanharam todos os bilhetes estão nas agências de viagem para distribuir por aí, mas não é possível. E pronto, e eu retirei essa ideia da minha mente, até que este ano se tornou possível. Felizmente se tornou possível e nós vamos terminar esta apresentação deste projeto, da representação da Paixão, precisamente olhando cenas centrais desta representação da Paixão no sul da Alemanha. Ich bin sein Mörder. Wir fordern seinen Tod! Seinen Tod! O vídeo de apresentação desta representação da Paixão de Cristo que está em cena no sul da Alemanha até outubro e que aqui apresentamos, depois do Padre Armindo Vaz ter participado, precisamente há 10 dias, nesta representação, ter assistido a esta representação. Agora vamos ao tema que nos ocupa em cada sexta-feira aqui no programa Eclésia, a análise à liturgia de domingo. Antes de pedirmos o comentário ao Padre Armindo Vaz, vamos escutar o texto do Evangelho que é lido nas missas deste domingo. Naquele tempo estava Jesus em oração em certo lugar. Ao terminar, disse-lhe um dos discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como João Batista ensinou também os seus discípulos. Disse-lhe Jesus: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino. Dai-nos em cada dia o pão da nossa subsistência. Perdoai-nos os nossos pecados, porque também nós perdoamos a todo aquele que nos ofende. E não nos deixeis cair em tentação. Disse-lhes ainda: Se algum de vós tiver um amigo, poderá ter de ir à sua casa à meia-noite para lhe dizer: Amigo, empresta-me 3 pães, porque chegou de viagem um dos meus amigos e não tenho nada para lhe dar.
ele poderá responder lá de dentro: não me incomodes, a porta está fechada, eu e os meus filhos estamos deitados e não posso levantar-me para te dar os pães. Eu vos digo, se ele não se levantar por ser amigo, ao menos por causa da sua insistência, levantar-se-á para lhe dar tudo aquilo de que precisa. Também vos digo, pedi e dar-se-vos-á, procurai e encontrareis, batei à porta e abrir-se-vos-á. Porque quem pede, recebe, quem procura, encontra, e a quem bate à porta, abrir-se-á. Se um de vós for pai e um filho lhe pedir peixe, em vez de peixe, dar-lhe-á uma serpente? E se lhe pedir um ovo, dar-lhe-á um escorpião? Se vós, que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedem. Padre Armindo Vaz, o que nos diz este texto sobre a oração? Diz muitas coisas. Em primeiro lugar, o contexto em que esta oração do chamado Pai Nosso é ensinada. Estamos no capítulo 11 de Lucas. A partir do capítulo 9, Lucas começa a descrever a grande viagem de Jesus desde o norte de Israel, desde a Galileia, atravessando a Samaria, descendo até Jericó e subindo para Jerusalém, onde Lucas, não só geograficamente, mas também teologicamente, apresenta o ponto culminante da história da salvação realizada pela paixão, morte e ressurreição de Jesus. Durante essa longa viagem, Jesus é que vai, segundo a perspectiva de Lucas, Jesus vai exercendo o seu ministério de libertação das pessoas, cura as pessoas, faz o bem às pessoas, evangeliza, proclama a palavra e o reino de Deus. E ensina também a orar. E aqui ensina a orar a Deus como Pai. Assim começa a oração. Pai, santificado seja o teu nome. Pai, chamar a Deus Pai supõe que todos aqueles que o invocam como tal consideram todas as pessoas como irmãos. E todos se consideram filhos em Deus, no Pai. Pai, santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Então não é já santo? Como é que nós podemos santificar o nome de Deus? Que? Indo à missa? Rezando? O que é que significa, então, santificado, esta invocação? Santificado seja o vosso nome. O nome de Deus está pela pessoa de Deus, pelo ser de Deus. E o santificar, o ser santo, significa ser separado, significa ser transcendente, significa ser diferente de tudo o que é material e físico. Em resumo, santificado seja o teu nome, significaria então que o teu nome, ou seja, a tua pessoa, que tu, portanto, que tu sejas proclamado santo. Que tu sejas proclamado santo, com este imperativo no conjuntivo, santificado seja. Que tu sejas proclamado santo, ou seja, que tu sejas proclamado transcendente, diferente. Tu não és como qualquer outro, ou seja, tu não és, nem podes ser manipulável pelas nossas orações ou pela nossa fé, ou qualquer que seja. Venha o teu reino. Venha o teu reino, isto é, vem a tua presença reinante a nós, que tu te tornes reinante no meio de nós, que estejas no meio de nós. Dai-nos em cada dia o pão da nossa subsistência. É interessante esta tradução que está aqui. Dai-nos o pão da nossa, dai-nos em cada dia o pão da nossa subsistência. Outra tradução deste adjetivo grego, epiousion, poderia ser esta. Dá-nos em cada dia o pão de amanhã. Apanhando o significado da palavra aramaica que estaria subjacente a este adjetivo grego, que é o que está aqui
no Pai Nosso em grego. Depois o tema do perdão. E então, o pão, dar-nos cada dia, ou dar-nos hoje o pão de amanhã, significa que nos dê o pão o pão que é o pão do futuro, o pão da vida, o pão que dá sentido à vida, o pão da amizade, o pão da solidariedade, o pão que nós distribuímos quando comemos. Portanto, é o pão de cereais, mas também é o pão espiritual. Perdoai-nos os nossos pecados, claro, como nós perdoamos. Perdoar é um gesto de grandeza, não é de cobardia ou de fraqueza, é um gesto de coragem. E não nos deixeis cair a tentação, assim termina esta oração. Assim termina esta oração. Repetida. Enfim, rezar não deveria ser um gesto que nós temos, um acto que nós realizamos por cálculo utilitário, ou porque nos seja útil, mas sim um acto que nós realizamos para nos exprimirmos na máxima elevação e com a máxima dignidade. Ou seja, rezar é uma forma de nós nos exprimirmos em profundidade, de nós nos sentirmos em autenticidade e de nos dizermos nus e cruz diante do Divino. Padre Armindo Vaz, temos um minuto para uma referência breve aos outros dois textos que são lidos nas missas de domingo. Muito bem. Muito brevemente. No primeiro texto, a leitura do livro do Gênesis, em que Abraão recebe com grande hospitalidade aqueles 3 seres misteriosos, um dos quais é chamado Yahvé, chamado o Senhor. Abraão recebe hospitalidade. E temos aqui esta oração de Abraão a Deus para lhe pedir que poupe as cidades de Sodoma e Gomorra corrompidas pelo pecado. É muito interessante esta tensão. Parece um negócio de duas pessoas que estão num bazar oriental a negociar a compra de alguma coisa. Mas isto aqui quer dizer que Abraão reconhece que se pode interceder diante de Deus por todos os humanos. A segunda leitura do livro da Carta aos Colossenses. Da Carta aos Colossenses temos esta frase: Jesus Cristo anulou o documento da nossa dívida com as suas disposições contra nós. Suprimiu-o cravando-o na cruz. Isto é muito interessante. Paulo vê a lei de Moisés, a lei de Moisés, como um documento em que estavam escritas mandar praticar o bem, só que as pessoas não faziam o bem. Então, contraíam uma dívida, uma fatura. Ora, Jesus agarrou na fatura e cravou-a, segundo Paulo, cravou-a na cruz, perdoando-nos todos os pecados, perdoando-nos essa dívida que a lei tinha para conosco. Ficou anulada essa dívida. E são essas as mensagens que passam nos textos da Bíblia que são lidos nas missas de domingo, que agradeço, Padre Armindo Vaz, nos ter apresentado neste programa, assim como essa representação da Paixão no sul da Alemanha, que está Sublime. em cena até outubro. Sublime. Aproveitem, porque até ao 2 de outubro pode ser que se encontrem algum bilhete. Obrigado, Padre Armindo, por ter estado connosco. Siga a informação que atualizamos no portal agência.eclesia.pt, onde pode também rever os programas que emitimos na Antena 1 e aqui na RTP2. Votos de uma ótima tarde, boas férias se for o caso e até amanhã, se os quiser.